Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Deep Dive aqui no canal. Cara, você já tentou prever aqueles retornos and DeFi? Principalmente quando envolve receita real. Tudo já. É um desafio tanto, né? Às vezes você olha para aquelas taxas estimadas, sabe, em plataformas como a Orca e a Radium, parece tudo lindo, maravilhoso. Aí você pensa, pô, vou ficar rico. Só que aí, quando você vai ver, o retorno que você realmente recebe é muito menor do que você esperava. A gente entra na ilusão, né? Vê aqueles números grandes, brilhantes, mas na prática a coisa não é bem assim. É, a realidade bate, né? E é aí que entra o Matrix Finance, que a gente vai dar uma olhada mais a fundo hoje. A ideia é ver se ele realmente ajuda a gente a decifrar esse mistério dos retornos em DeFi. É desvendar essa caixa preta, né? Exatamente. A gente vai explorar como o Matrix Finance pode ser útil para você, sabe, para tomar decisões mais informadas sobre fornecer liquidez em várias DEX. A gente vai falar de Orca, de Radium, da Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, até da Velodrome e Aerodrome. Nossa, tour pelas DEX, hein? É um verdadeiro guia turístico do DeFi. E a gente também vai dar uma olhada na liquidez concentrada, que tem ganhado bastante atenção ultimamente. A liquidez concentrada é uma ferramenta poderosa, mas também tem seus riscos, né? Sim, exatamente. É importante a gente entender como usar essa ferramenta da forma correta. E a gente vai usar as informações que a gente coletou sobre o Matrix Finance para te ajudar a entender como usar todas as funcionalidades, como analisar os dados e como, quem sabe, otimizar suas estratégias de investimento no DeFi. Legal. Acho que vai ser bem útil para o pessoal que está acompanhando. A gente vai tentar fazer isso da forma mais simples e direta possível, sem enrolação, sem jargões técnicos complicados. A ideia é que todo mundo entenda, do iniciante ao mais experiente. Show de bola! Show de bola! Então, vamos começar. Qual que é o primeiro ponto que a gente vai abordar? Bom, para começar, acho que é importante a gente entender. Por que é tão difícil confiar naquelas taxas estimadas que as plataformas de DeFi mostram, né? Tipo, por que a gente não pode simplesmente olhar para a taxa estimada na Orca ou na Radium e achar que, pronto, é isso que eu vou receber? Boa pergunta. É porque, na verdade, essas taxas estimadas são baseadas em dados históricos, né? Tipo, o que aconteceu nas últimas 24 horas. É tipo um retrato do passado. Isso. Só que o mercado cripto, como a gente sabe, é super volátil. O que aconteceu ontem não necessariamente vai acontecer hoje. Muda toda hora, né? Exatamente. Então, confiar cegamente nessas taxas estimadas pode ser um erro. A gente pode acabar se decepcionando, né? Com certeza. E é aí que o Matrix Finance entra em cena. Ele se propõe a ser uma ferramenta mais completa para analisar e otimizar o fornecimento de liquidez. Legal. E como ele faz isso? Olha, ele tem várias funcionalidades interessantes. Por exemplo, ele permite que você simule seus ganhos potenciais antes mesmo de investir. Ah, isso é legal. Tipo, antes de colocar a mão na massa, você já tem uma ideia do que pode esperar. Exatamente. Ele te ajuda a determinar o valor ideal para depositar a proporção ideal dos ativos no pool de liquidez. E se você estiver usando liquidez concentrada, ele te ajuda a encontrar a faixa de preço ideal para maximizar seus ganhos. Entendi. E ele faz isso para vários DEX, né? Você mencionou Orca, Radium, Uniswap. Ele suporta várias plataformas, a gente vai falar um pouco de cada uma delas mais para frente. Beleza. Mas, antes disso, acho que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais nas funcionalidades do Matrix Finance. Tá certo. Uma das coisas que ele faz é analisar a consistência de um pool de liquidez. Ele te mostra se o pool tem um histórico de bom desempenho, se o volume de negociações é alto, se a liquidez é estável. Aham. Isso é importante porque se o pulmão é consistente, a gente corre o risco de ter perdas. Sim, com certeza. Ah. E ele também te ajuda a calcular a perda impermanente potencial em diferentes cenários de preço. Perda impermanente. O que é isso? É um risco que a gente corre quando fornece liquidez. Basicamente, se o preço dos ativos no pool mudar muito, a gente pode acabar perdendo dinheiro. Ah, entendi. Mas o Matrix Finance te ajuda a calcular essa perda potencial, para que você possa se preparar melhor. Legal. E ele faz isso para diferentes faixas de preço. Sim, exatamente. Você pode definir a faixa de preço que você quer analisar e ele te mostra o impacto da perda impermanente em cada cenário. Que interessante. E tem mais. Ele te mostra a distribuição atual da liquidez dentro de um pool. Ou seja, ele te mostra em que faixa de preço a maior parte da liquidez está concentrada. Isso é útil para a gente entender o comportamento dos outros investidores, né? Exatamente. E ele também tem um gráfico de correlação que mostra o histórico de preços de um pool. Gráfico de correlação. Para que serve isso? Ele te ajuda a entender como o preço dos ativos no pool se comportou no passado.
Isso pode te ajudar a definir a faixa de preço ideal para sua estratégia de liquidez concentrada. Ah, entendi. É tipo usar o passado para tentar prever o futuro. É mais ou menos isso. Não. E ele também te permite descobrir e filtrar pools de liquidez em várias DEX, como a gente já falou. Você pode filtrar por taxas, por volatilidade, por TVL. Então ele meio que funciona como um buscador de pools de liquidez, né? É, exatamente, ele te ajuda a encontrar as melhores oportunidades. E você pode salvar seus pools favoritos para analisar depois. Pô, essa função de favoritos é bem útil. E tem mais uma coisa interessante. Se você usar plataformas como a Velodrome e a Aerodrome, que oferecem recompensas de mineração de liquidez em seus tokens nativos, o Matrix Finance te permite simular seus ganhos com e sem staking. Ah, legal. Porque às vezes vale a pena fazer staking, às vezes não, né? É, depende da sua estratégia. Ah. Mas o Matrix Finance te ajuda a analisar as duas opções. Entendi. E por fim, ele também te permite acompanhar o desempenho de suas posições de liquidez concentrada existentes. Você informa o endereço da sua carteira e ele te mostra todos os seus pools com informações sobre APR, taxas ganhas, lucros e perdas. Caramba, ele faz tudo mesmo, hein? Ele é bem completo. E ele ainda te mostra gráficos mostrando o preço em relação às faixas que você definiu. Te dá uma visão detalhada de cada posição, incluindo a liquidez atual, os ganhos, os lucros e perdas, o APR. Eita. Ele até compara o desempenho da sua posição com a AutoDL, ou seja, se você tivesse simplesmente guardado os ativos sem fornecer liquidez. Nossa, que completo. Ele te dá uma visão geral de tudo. E ele também mostra como a composição dos ativos dentro de um pool muda de acordo com os movimentos de preço. Legal. Acho que agora a gente já tem uma boa ideia das funcionalidades do Matrix Finance. Acho que sim. Agora, que tal a gente ver como usar essa ferramenta na prática? Bora. Vamos começar com a Orca e a Radium. O primeiro passo é acessar a calculadora de taxas do Matrix Finance. Lá você seleciona a corretora, a rede, o par de ativos e a taxa. Aí ele te mostra uma interface bem organizada com as principais métricas. Quais métricas? As taxas estimadas, o valor do depósito e a faixa de preço da liquidez. Essa parte da faixa de preço é importante. Ele te mostra o preço atual do pool. Mas você pode ajustar para simular diferentes cenários. Entendi. E você também pode definir a faixa de preço que você quer usar para sua estratégia de liquidez concentrada. Certo. E tem uma coisa interessante aqui. Você pode escolher o período de tempo que o Matrix Finance vai usar para calcular suas taxas estimadas. Tipo, se eu quero ver o desempenho do pool nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias ou em um período maior. Isso mesmo. Isso te ajuda a ter uma visão mais completa do desempenho do pool. Legal. E, além disso, ele também calcula a perda impermanente, né? Sim, ele tem uma ferramenta que te permite simular perda impermanente em diferentes cenários de preço. E ele também te mostra a distribuição atual da liquidez e o gráfico de correlação que a gente já falou. Certo. E ele também tem aquele botão para abrir o pool na DEX, né? Isso mesmo, facilita bastante a vida. Legal. Agora, vamos falar da Velodrome e da Aerodrome. O que muda? Bom, a interface é basicamente a mesma. A diferença é que você precisa selecionar a rede correta, né? Optimism para Velodrome, Base para Aerodrome. Certo. E na simulação você pode escolher se quer ver seus ganhos com ou sem staking. E ele também te mostra a concentração de preços no pool e te permite ajustar a faixa de preço da sua estratégia. Entendi. E ele usa alguma nomenclatura especial para os pools? Sim, ele usa uns prefixos para indicar se o pool é de stablecoin, se é volátil, se é um AMM tradicional ou se é de liquidez concentrada. Ah, legal. Isso ajuda a identificar o tipo de pool de forma mais rápida. Exatamente. Agora vamos para a Uniswap V3. Beleza? Para encontrar boas oportunidades no Uniswap V3, você precisa selecionar a corretora, a rede e o critério de ordenação, tipo API das taxas. Aí ele te mostra uma lista de pools e você pode marcar seus favoritos para analisar depois. Certo. E na aba de favoritos você pode filtrar por volatilidade para ter uma ideia do risco de cada pool. E, na simulação, você pode definir o valor do seu investimento, a faixa de preço e o período de tempo. E ele te mostra seus ganhos potenciais com gráficos e tudo. Legal. E ele também te dá acesso a dados estatísticos adicionais, como a distribuição de preços, o histórico de preços e o histórico de volume. Nossa, bem completo mesmo. E agora, vamos falar da função de rastreamento de portfólio. Beleza. Para usar essa função, você precisa informar o endereço da sua carteira EVM. Aí ele te mostra uma lista de todos os seus pools de liquidez, com informações sobre APR, taxas, lucros e perdas. Você pode filtrar por corretora e por rede. Entendi. E, se você clicar em um pool específico, ele te mostra uma visão detalhada daquela posição. O que tem nessa visão detalhada? A composição dos seus ativos, o valor do HODL, a divergence loss,
o gráfico de liquidez da posição e a faixa de preço. Divergence Laws, o que é isso? É a diferença entre o desempenho da sua posição de liquidez e o HTDL. Ou seja, se você tivesse simplesmente guardado os ativos, teria ganhado mais ou menos. Ah, entendi. E ele te mostra essa comparação para diferentes cenários de HTDL. Legal. E ele também te mostra um gráfico da sua faixa de preço ao longo do tempo. Bem completo. Ele te dá uma visão completa da sua posição. E, para finalizar, o que você diria que são os principais benefícios do Matrix Finance para o usuário? Olha, eu acho que ele é uma ferramenta muito útil para quem quer se aprofundar no mundo DeFi. Ele te dá acesso a um monte de dados e ferramentas que podem te ajudar a tomar decisões mais informadas. Ele te permite simular diferentes cenários, calcular a perda impermanente, encontrar as melhores oportunidades de liquidez. Ele tira um pouco daquela névoa que envolve o DeFi, né? Exatamente. E ele faz isso de uma forma bem organizada e fácil de usar. Legal. E a questão da privacidade? Essa é uma política de privacidade bem transparente. Eles explicam direitinho como coletam, usam e protegem seus dados. E eles garantem que não vendem seus dados para ninguém. Pô, Então, no geral, eu acho que o Matrix Finance é uma ferramenta que vale a pena conferir. concordo. E aí, o que você achou do nosso Deep Dive de hoje? Achei bem informativo. Espero que tenha sido útil para você. Oi, sim. Se você gostou, não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos Deep Dives. E compartilhar com os amigos que também se interessam por DeFi. É isso aí. A gente se vê na próxima. Valeu! E não vai embora ainda não. Aproveita que você já está aqui e dá uma olhada nos outros vídeos do canal. Tem muito conteúdo bacana te esperando. E para dar aquela força pra gente, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma novidade e ainda nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Combinado. Até a próxima. Tchau.